chamada da aula, aí no canal, nós colocamos aí como roteiro para a aula de hoje, uma atividade buscando conectar o que foi abordado até agora a uma situação que fique mais clara para vocês aí a parte prática do que nós estamos tentando apresentar para vocês desde o início do nosso trabalho, né, que é a parte de projeto, né, que é desenvolver uma linha de ação lógica, coordenada, fundamentada em dados, para que qualquer coisa que vocês desenvolvam, e no nosso caso em questão aqui são projetos, né, aplicações para a web, podem ser um aplicativo, uma plataforma, um site, e a gente vem aí desde a primeira aula, desde o vídeo introdutório do nosso componente, tentando separar todas as coisas no seu devido lugar e na sua devida referência de importância. Temos a importância de saber codificar uma página, sim. Tem a importância de desenvolver um layout minimamente funcional, com navegabilidade eficiente, um site que seja acessível em termos de acessibilidade, que ele tenha essa preocupação, ou seja, todo esse contexto que faz parte da funcionalidade, da aplicação de um site, sempre estamos pincelando aqui. Mas também a gente vem tentando colocar para vocês, desde o nosso primeiro contato, algumas informações que elas são meio que faz parte deste contexto, tem hoje um peso, uma relevância muito grande no resultado final, que nós sempre colocamos aqui, qual é o objetivo de estar na internet. Quem procura hospedar um site na internet hoje está buscando o quê? Então é justamente nesta linha de raciocínio que nós estamos direcionando as nossas aulas desde o primeiro momento. Que lembrando que, né, esse segmento chamado internet, que já tem aí um bom tempo, digamos assim, de abertura, né, onde todo mundo está colocando conteúdo, desenvolvendo o seu material, o seu comércio, o seu negócio, e tentando passar para vocês como este universo está funcionando hoje internamente e como é que se destaca dentro disso. E aí a gente vem trabalhando aqui algumas questões, inicialmente falamos sobre a parte de clientes, e talvez para a grande maioria aqui isso ainda esteja subjetivo, esteja abstrato, esteja longe da realidade. Então, a atividade de hoje, que tem como objetivo aqui simular, né, uma entrevista com o cliente, vamos aproveitar para fazer sim a nossa primeira atividade e, ao mesmo tempo, reforçar o sentido do que nós estamos falando, né? Como eu sempre digo, mais importante do que explicar o porquê das coisas é nós conseguirmos entender para que estas coisas servem, né? Antes de entender o porquê do conceito, vamos aqui então entender a funcionalidade, a finalidade do que nós estamos falando. Quem é cliente? O que é o cliente? Recebo algumas perguntas, não especificamente de vocês, né? Mas de outras turmas do modular, de outras aulas que tenham relativas ao mesmo conteúdo, né, só que no modular, onde muitas vezes, nesse primeiro contato, quando nós falamos sobre projeto, o objetivo de um projeto para a web, os bastidores do desenvolvimento que fundamentam aquilo que você vai fazer, quando nós falamos sobre cliente, entrevista com cliente, coleta de dados, tabulação de dados, fica meio, para alguns, muito distante, muito subjetivo e muito abstrato. Então, essa atividade aqui não é apenas uma atividade para obter menção, não, mas para reforçar o sentido do que estamos falando. E eu vou me colocar parte da atividade, tudo bem? Então, antes mesmo de colocar aqui o enunciado, nós já conversamos com vocês aqui, inclusive colocamos uma enquete aqui na plataforma sobre TCC, né? Se vocês já têm tema, como estão desenvolvendo isso, porque aqui é terceiro módulo, no ETIM, como eu sempre costumo pontuar, é um pouquinho diferente do andamento que nós temos no modular. Quando eu tenho essa aula no terceiro módulo, no curso modular, o TCC já está em andamento. Então, eu tenho sempre que, embora o conteúdo seja próximo, a nossa cronologia aqui é diferente do modular. Então, eu tenho que voltar um pouquinho com vocês aqui e tentar
mesmo tendo um tempo maior que um ano, que na verdade não é um tempo maior, né? Eles começam no segundo, justamente porque eles têm um semestre no segundo ano, no segundo módulo, e mais um semestre no terceiro módulo, completando aí um ano. E vocês, obviamente, acabam tendo este componente curricular no último ano, e aí vocês têm a mesma carga horária, um ano. Tudo bem? Então vamos lá. A nossa atividade de hoje, ela vem de encontro a este assunto aqui que nós já estamos tratando há 2, 3 semanas, né? E eu quero, o meu objetivo aqui é conseguir estabelecer uma conexão com realidade, né? Então eu vou me colocar para vocês como cliente aqui, tá ok? E aí, vamos lá. Como é que nós definimos aqui? Deixa eu compartilhar minha tela. As necessidades do cliente aqui. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Nesse momento, como sempre, eu fico fora da tela onde eu consigo visualizar o chat, e aí qualquer pergunta, e eu preciso delas para poder realmente me fazer entender, né? Se vocês não me perguntarem nada e eu não conseguir interagir com você, até a dinâmica da aula fica ruim, fica muito expositivo, fica muito monótono, fica chato. Então, por favor, me interrompam, me ajudem aí para que eu possa realmente reforçar o sentido do que estamos falando. Bom, estou aqui com o bom e velho Multiverso do Saber, que é um site que eu tenho para material de aula. E aqui, nesse momento, eu estou me colocando como cliente de vocês, né? O terceiro IFEM, o 3 IFEM, digamos assim, vocês são aí, cada um de vocês, parte de uma empresa de tecnologia, digamos assim, uma startup que desenvolve soluções para a web. Olha aqui o 3 IFEM Startup. E eu estou recorrendo a vocês aqui para não para adentrar na internet, porque vamos lá, entrando aqui, ó, no link aqui de projeto de aplicação web, eu entro na parte aqui na nossa sessão voltada para a nossa aula. Esse site, como eu sempre digo, eu deposito o material para a aula e vou atualizando, remodelando a cada semestre para que eu possa já ir dando continuidade às aulas, né? Então, aqui tem definição de projeto, já falamos sobre isso, que é um projeto para web, e cliente, né? Para reforçar, acho que pela enésima vez, quem é o cliente? Cliente é aquele indivíduo, aquela pessoa, empresa, que procura, né, contrata o serviço de um profissional de desenvolvimento para criar uma solução para a internet, para colocar o seu negócio na internet, para poder adentrar nesse segmento. E aí nós temos a apresentação do cliente que já foi feita aqui para vocês, né? E existem vários tipos de cliente. Neste momento aqui, eu estou me colocando também como cliente de vocês, né? Porém, eu não quero... o que eu preciso aqui como cliente? Primeira coisa, ao se falar em entrevista com o cliente, né? Conhecer melhor o cliente para que você possa desenvolver uma solução para ele. Primeiramente, você precisa saber com o cliente qual é a necessidade dele que precisa ser atendida. Eu, nesse momento, vim em busca do trabalho, do conhecimento técnico de vocês. Eu preciso do conhecimento de vocês, porém, vocês já podem perceber e deduzir que eu já estou na internet. Eu já tenho um site. Embora eu não tenha um domínio registrado, eu estou usando aqui o domínio do Google, como vocês podem observar aqui, ó. Eu publiquei, mas não registrei o domínio. Não quis pagar nada para o Google por enquanto, eu já tenho uma conta paga no Google, eu sou vinculado ao Google One, então eu já tenho alguns serviços pagos do Google, e acredito que não é uma questão de tempo, é só uma questão de tempo. Estou recorrendo à consultoria de vocês aqui para decidirmos juntos se eu pago ou não pago esse serviço do Google. Porém, primeiramente, eu preciso de um parecer técnico. E como cliente, eu vim em busca da 3IFEM Developers. E o que eu preciso de vocês aqui? Preciso estar na internet? Não, já estou. Eu quero simplesmente dar uma repaginada no meu site. Tá ok? E aí a pergunta que fica, como é que vocês vão fazer isso? Como é que vocês vão repaginar o meu site? Qual seria o ponto de partida? Deixa eu voltar aí para vocês.
que eu tenho aqui, ó, O senhor está falando da conhecendo aparência do melhor o site? cliente e seu negócio. Agora eu vou voltar aí para vocês, tá ok? Vou tirar o compartilhamento aqui. Estou voltando aí com vocês, deixa eu acertar aqui novamente, que hoje eu estou em Alguém tá outro me lugar. ouvindo? Aproveitei que a casa está vazia, né? E eu estou na sala aqui. Se de repente a galera chegar, eu Alô? fujo para o quarto. Aí eu vou ter que sair um pouquinho, senão fica Não, muito pode falar. barulho, não dá. Então vamos lá. Eu estou contratando, ou melhor, né, recorrendo Professor, a 3IFEM Developers, a nossa startup de desenvolvimento para a web, para remodelar a minha plataforma, o meu site. E aí, vamos lá, quem é que pode me ajudar aqui? O que vocês podem fazer por alô? mim? Estão me ouvindo? Alô? Alguém Alô? se habilita? Opa, grande Afonso, por favor. Alô, tá me ouvindo? Meu microfone não tá funcionando, eu tava falando faz um tempo. Alô? Afonso, Alô? vai falar alguma coisa? Percebi Oi, que Afonso. você Oi, abriu o Afonso, o que áudio aí, foi, mas eu não Afonso? estou Pode ouvindo, falar, ou eu Afonso. estou com algum problema aqui. O Afonso tá falando. Tô tentando. Perfeito. Eu que não estou ouvindo vocês, gente, então faz o seguinte, eu deixo... O que será que houve aqui? Eita, Peraí. tá, vocês estão me ouvindo? Acho que é o meu áudio que está ruim. Sim, Eu Afonso, a vou gente tá te ouvindo. sair e entrar de novo. Peraí, eu vou conectar meu áudio aqui outra vez, só um minutinho, gente, peraí. Não precisa sair. Pronto. Alô? Estão Alô? me ouvindo agora ou não? Alô? Tá me Alô, ouvindo? alô. Alô? Estamos te ouvindo. Você tá ouvindo a gente? Alô, alô? Você tá ouvindo a gente? Alô. Alô, Alô. professor? Testando. Estamos ouvindo, Afonso. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Alô, alô, professor? Demorou. Então, eu vou fazer o seguinte: Alô? eu só não estou ouvindo vocês. Eu vou sair da reunião e entrar novamente. Só um minutinho. Estou saindo e entro outra vez. Alô, professor Afonso. E aí, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Estamos você te pode nos ouvindo. ouvir? E agora também posso ouvi-los. Bom, eu Tá não tudo certo, tá tudo certo. Beleza, beleza, gente. De vez em quando eu já percebi que tem alguma coisinha com o driver aqui do áudio, que eu estou insistindo já há um tempinho com um headset aqui auricular, que eu gostei dele, muito bom, mas de vez em quando, eu não sei o que acontece, que a comunicação dele aqui, tanto com o smartphone quanto com o notebook aqui, de vez em quando cai, mas beleza. Estamos de volta aqui e estávamos aqui num diálogo aqui com vocês da 3IFEM Developers, que é esta startup, ou não sei se eu posso chamar de startup, ou uma consultoria para desenvolvimento web. Eu estou recorrendo ao conhecimento técnico de vocês para repaginar o meu site. E aí, eu estou aqui, primeiramente, conversando com os prestadores de serviço e estou colocando a minha necessidade. Quem é que pode retornar aí para mim? O Afonso, acho que ia falar alguma coisa aí. Eu tava falando, só que o senhor não escutou. Primeiro, o senhor quer trazer mais atenção pro site, é isso? Muito boa pergunta do Afonso. Então, vamos lá. Para responder a pergunta do Afonso, eu vou voltar mais uma vez aqui, ó, compartilhar a tela de novo, e é nesse momento que as perguntas de vocês me ajudam a reforçar aquilo que nós estamos tentando explanar, conectar com vocês há algumas semanas. Compartilhando a minha tela aqui, voltando ao multiverso do saber, eu tenho uma etapa aqui, ó. Quando nós encontramos um cliente, alguém que nos procura, estão vendo minha tela aí?
Não. Não? Também não. Quer dizer, agora Deixa eu ver tá se vai- dando. Atualizou aí? carregando. Já podem ver minha tela, sim ou não? Ainda não. Ainda não? Agora sim. Tá, ok. Agora Estranho tá. que eu estou do lado do roteador, né? Não estou no quarto, a 2 paredes de distância, e hoje aqui do lado está demorando para atualizar. E eu estou usando os 5 GHz aqui do meu Wi-Fi. Mas tudo bem, vamos lá. Estamos aqui na seção de clientes, que isso já foi falado para vocês, já comentamos sobre isso, mas aqui temos a oportunidade de conectar isso com algo real, né? Eu, como cliente, estou em contato com vocês, profissionais que vão me auxiliar no desenvolvimento de uma solução para o meu caso, que não é entrar na internet, não é criar um site, eu já tenho, eu quero remodelar. E aí o Afonso fez uma pergunta sobre o que eu realmente preciso. E aí vem de encontro a esse tópico aqui das aulas anteriores, conhecendo melhor o cliente, seu negócio, e enfim. A pergunta do Afonso vem justamente sobre a questão mais importante quando você está diante de um cliente. Primeiramente, entender o que ele precisa. Qual é o objetivo do cliente? Tá? Primeiramente, eu estou tentando o quê? Vender? Eu estou tentando trazer visibilidade? Ou eu estou querendo apenas mudar o layout? Qual é o objetivo? Primeiramente, Afonso, deixando claro que não estou vendendo, né? Não é um site de vendas, não é e-commerce, tá? O e-commerce precisa muito de tráfego, trazer visibilidade, né? Ou seja, gerar visibilidade, ou seja, ser notado, que você tenha uma presença nos mecanismos de buscas, nas redes sociais, mas que também gerencie tráfego. Não é apenas ter visibilidade, é as pessoas saberem que você existe, ser notado e ganhar acessos. Então, aí também é gerar tráfego. O que é gerar tráfego? É trazer, não apenas ter a visibilidade, saber que você existe, mas fazer com que as pessoas cheguem até você. Eu não estou vendendo, mas é uma página voltada para a aula. É diferente. Aqui nós não estamos vendendo um produto. Aqui eu estou em uma aula e eu costumo direcionar o quê? Armazenar aqui conteúdo das aulas que precisam ser atualizados, assim, de tempos em tempos. Então, a minha necessidade aqui, sim, é visibilidade, mas não estou querendo buscar atenção, porque, na verdade, eu armazeno conteúdo aqui para uso próprio. Percebam como é diferente? Agora, supondo que eu tivesse uma loja virtual e estivesse ofertando produtos, eu tinha, sim, que trazer visibilidade e tinha também que gerar tráfego. Mas no meu caso aqui, como nas aulas eu, obviamente, estou colocando este conteúdo para ser visto, necessariamente eu não preciso ser localizado nos mecanismos de busca, porque o meu objetivo é diferente. Eu não estou buscando visibilidade. Este site aqui, para mim, é um material de apoio para as aulas. Da mesma forma que muitas vezes nós utilizávamos o Google Classroom e utilizamos também a plataforma Microsoft Teams. Só que, né, digamos assim, terminando o semestre, todas as turmas elas são arquivadas e aí o material que nós disponibilizamos na sequência que já foi colocado, que seria, digamos assim, até interessante ser usado por uma outra turma, ele não fica mais disponível. Ele é arquivado e nós temos que recriar tudo novamente. Então, observando algumas... O site acaba sendo tipo um notepad em grande escala, né? Sim, um site, um blog. Por exemplo, a professora Andréa já faz isso há muito tempo. E aí, assim, observando a metodologia da professora Andréa, você observa que você não depende da plataforma. A plataforma é um meio de comunicação, mas ela tem o conteúdo das aulas já ali. Ela procura também, da mesma forma que estamos falando aqui, por estarmos numa área de estudos muito dinâmica, né? Alguns conceitos permanecem sempre, mas algumas tecnologias sobre esses conceitos, eles são inseridos. Então, a gente, de tempos em tempos, remodela. Mas qual que é o meu objetivo aqui? Deixar o conteúdo das aulas de forma disponível, numa sequência de apresentação que seja até de alguma forma intuitiva, para que isso me apoie durante as aulas. Então, esse é o meu objetivo. Eu não estou vendendo, mas eu preciso ter, sim, um mínimo de layout, um mínimo de navegabilidade, e aí eu estou colocando, né, as minhas necessidades e, primeiramente, dizendo
o que eu venho fazer na internet. Vocês estão entendendo o que era esse conceito de entender melhor o cliente? Está fazendo talvez mais sentido para vocês agora? Está Aham. ficando um pouquinho mais real? E aí a coisa muda muito de cliente para cliente por conta da necessidade de cada um. Repito, né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma loja de autopeças, o meu objetivo era vender, seria vender. Aí já muda completamente. Então, olha como é importante conhecer o cliente, entender o que ele pretende na internet. E passar a moto aqui. E outra coisa, né? Como eu disse, eu já estou na internet. Muitas vezes vocês vão se deparar com alguém, com uma possibilidade de cliente que não está na internet, que não tem muito conhecimento sobre, tem até uma ideia sobre a questão de acessar a internet, navegar na internet, mas não faz a menor ideia de como este oceano de possibilidades direciona suas correntes, digamos assim, porque não, como nós já dissemos aqui, isso aqui, gente, é um grande oceano com várias correntes marítimas, né? Se você simplesmente colocar um site, digamos assim, com objetivo comercial, desenvolveu, publicou, desenvolveu, registrou o domínio e publicou e simplesmente acredita que o cliente estará resolvido, atendido aí, de fato não está. Porque já colocamos muito claramente que existem muitas variantes que determinam se o teu site vai ser visualizado, se ele vai ser reconhecido, se vai gerar tráfego e se daí você consegue converter isso em algum negócio. Como eu não estou vendendo, quero apenas remodelar o meu site para que ele continue servindo como apoio, então estou aqui, né, dialogando com vocês sobre essa parte de conhecer o cliente, suas necessidades, e aí nós vamos chegando numa forma de resolução. Porque, como eu sempre digo, você, como desenvolvedor, não está desenvolvendo tecnologia apenas. Eu gosto de transformar o que é digital em analógico. Somos digitais? Não, somos analógicos. A nossa tecnologia é digital, mas nós resolvemos e atendemos pessoas, e pessoas são analógicas. Então, vamos ouvi-las, vamos entender o que ela precisa e aí abstrair o que for, digamos assim, interessante para a realidade dela. No meu caso aqui, no meu modus operandi, professor, então você, na verdade, não está vendendo. Não, nunca tive. Aqui é um site de conteúdo para a aula. Então eu preciso de uma organização que seja clara, né? De um layout que seja minimamente razoável. E aí vocês estão analisando o que eu tenho e vão me propor uma alternativa. Porém, nós temos aqui, ó, dentro dessa parte de conhecer melhor o cliente, esta questão aqui, ó. Como que conhece melhor o cliente? Aqui eu estou conversando com vocês, porque estamos numa aula. Mas você precisa também deste momento com o cliente em potencial. Supondo que não fosse eu estou me colocando como cliente para facilitar o entendimento. E, na verdade, vai ser útil, porque daqui podem surgir ideias que eu posso aplicar aqui no meu site do Google. Tá? E aqui, olha, quais são as formas que você teria de obter essas informações do cliente? Uma entrevista, conversando diretamente com ele, que basicamente é o que nós estamos fazendo aqui, que de todas as maneiras eu acho ainda a mais interessante, tá? Quando é possível, tá? Mas hoje, poxa, nós temos aí, você pode criar um formulário para obter alguma informação. Depois, essa pesquisa de campo aqui ela é muito interessante quando você vai, digamos assim, buscar a aceitação desse projeto, né? A pesquisa de campo aqui, isso também é uma coisa que me dá, não é que dá dificuldade, né? Ela gera um desafio para conseguir ser entendido. Você faz uma pesquisa de campo com o cliente? Não, na verdade você faz pesquisa de campo com o público-alvo do cliente. E aqui, no nosso exemplo aqui, ó, nesse nosso estudo de caso, nessa nossa simulação, isso não é um estudo de caso, tá? É uma simulação. Pesquisa de campo aqui chega a ser engraçado porque é vocês. O meu público-alvo são vocês. Seria vocês perguntando para vocês mesmos se o layout como está atende. E o que vocês podem melhorar. Porque
A pesquisa de campo de um projeto é você colocar esta ideia para avaliação do público que vai consumir, que é diferente do teu cliente. Porque o cliente ele tem um negócio, um produto que direciona para um público. Vocês estão entendendo o que é entrevista com o cliente e o que é fazer uma análise de mercado de aceitação com o público-alvo? Deu para entender a diferença? Aham. Sim. Beleza, eu acho que esse Seria exemplo de hoje... basicamente dois lados de uma mesma moeda, né? Em um você vê quem produz e no outro você vai ver quem consome. Exatamente, João. E isso agora, vamos lá, de novo, vamos fechar aquele link com o TCC, porque tudo isso que eu estou falando aqui é para ser aplicado no TCC de vocês, né? Então vocês vão ter aí, ou não, né, um cliente que pode não ser real, né, pode ser alguma situação, porque aqui no caso eu sou real, eu existo, o meu site existe. Isso aqui poderia ser uma proposta comercial, tá? E a nossa 3IFEM Developers é fictício, mas nós podemos, quem sabe, por que não? Podemos criar uma startup aqui e começar a prestar serviço à comunidade de um modo geral. Ainda acabamos de sair de um lockdown, estamos em estado emergencial, muitos comércios estão precisando demais da tecnologia. Por que não aproveitar esta necessidade e fazer desta necessidade uma possibilidade para cada um de vocês em TCC? E, de repente, como eu sempre digo, além de ser um TCC, passa a ser uma prestação de serviço num momento ímpar da sociedade, né? Estamos, né? Eu não sei se isso é bom, se é óbvio que não é bom, né? Mas nós estamos fazendo parte de um momento, assim, único, né? Estamos passando por uma pandemia, né? Isso marca, isso entra para a história, né, cara? Isso entra para a história. E durante todos os momentos épicos, né, da história da humanidade, quando surgiram grandes dificuldades, algumas soluções que foram apresentadas ali transformaram para sempre a vida da sociedade. Então, tecnologia tem este viés, né? Eu acho que a gente poderia e deveria aproveitar isso. Nós temos potencial, porque para vocês é muito simples hoje colocar alguém na internet. Eu não estou dizendo empresas grandes, eu sempre digo, olhem o universo menor. Temos tantos comércios pequenos na cidade precisando desse tipo de apoio, que não tem a menor ideia do que se trata. Então, fica aqui de novo a sugestão. Então, voltando à nossa simulação, e eu estou aqui diante da 3IFEM Developers, e eu quero melhorar o aspecto da minha página. Porém, vamos dividir isso aqui por etapas. Primeira etapa, conhecer a necessidade do cliente, que sou eu, e eu acabei de colocar para vocês aqui superficialmente, né? Mas a gente precisa detalhar mais isso. E como é que esse detalhamento vai acontecer? Através disso aqui, ó, uma entrevista. Então, a atividade de hoje consiste basicamente nisso, nesta etapa, que é importantíssima para o desenvolvimento da solução que você propõe. Porque a partir desse primeiro contato é onde você consegue saber o que o teu cliente precisa e, a partir daí, dar opções para ele. Porque se for um cliente que não tem a menor ideia, você tem que garimpar isso do ponto zero. Se é um cliente, por exemplo, como o nosso caso aqui em questão, que já estou na internet, já tenho conhecimento sobre, e eu quero apenas melhorar isso, tá? Outra coisa, eu quero também decidir aqui, talvez com vocês, né, com a opinião profissional da consultoria de vocês, se vale a pena eu pagar e registrar este domínio aqui no Google, se é que ele ainda está disponível, né? Porque quando eu escolhi Multiverso do Saber, estava, isso já faz mais de um ano. Talvez, se eu quiser registrar isso agora no Google, não consigo mais, porque já pode ter sido usado por outra pessoa. Mas eu quero também esta possibilidade. E estou também diante de vocês aqui para decidir se invisto e registro este domínio no Google, para que eu possa, sim, né, digamos assim, caso, mesmo não tendo esta necessidade comercial, mas criar uma marca. Por que não? Né? Estamos colocando vídeos das aulas no YouTube, esse tipo de coisa. Então, vamos decidir isso aqui. Sim, Afonso, pois não, fique à vontade. O senhor tem alguma intenção de botar isso para outras pessoas acessarem também, ou só os seus alunos? Essa plataforma? Olha,
A princípio, Afonso, seria para alunos, mas por que não, né? Conhecimento e, na verdade, multiverso, né? Que é uma conjunção de universos, né? Por que não deixá-la disponível para outras pessoas? Conhecimento não pode ser represado nunca, não pode ter fronteiras. Vamos deixar acesso, sem problema algum. No caso do senhor querer botar ele como comprar um domínio para ele, eu recomendo que o senhor troque esse nome, porque o nome Multiverso do Saber, ele tá meio geral, entendeu? A pessoa vai acessar, ela vai pensar que ela vai achar, tipo, coisas de filosofia, química, história, matemática, mas não vai ser bem isso Ah, que ela sim. vai achar, entendeu? Trocar para alguma coisa um pouquinho mais específica. Específica. Isso. Direcionado à área. Porque, tipo, Fazer o o grading, Afonso a tá arca, certo. entendeu? Perfeito, O Afonso. Afonso Bom, tá certo, porque com o nome Multiverso do Saber, a pessoa provavelmente, se ela entrasse, ela já pensaria que fosse toda matéria, uma educação, para pesquisar para um trabalho de sociologia, por exemplo. e aí deixa eu retornar para vocês. Tudo bem que a gente está por essa etapa aqui também seria interessante estar numa entrevista porque a atividade vai ser vocês formularem estas perguntas, tá? Então nós já estamos fazendo aqui, mas depois vocês vão colocar isso na atividade, no questionário que eu vou ter que responder para vocês, tá? Nesse formulário que pode ser. Eu sugiro que façam um form do Google ou um form da Microsoft do que criar um questionário no Word, mas qualquer um deles vale. Mas, ó, deixa eu falar para vocês, gente. Aí, tanto o Afonso quanto você, o João, estão cobertos de razão. Mas o multiverso do saber, quando eu decidi por esse nome, é justamente nesse sentido, viu, Afonso? Embora durante a aula, o direcionamento é para a tecnologia e para os assuntos pertinentes ao curso, mas o nome multiverso é justamente por estar colocando em questão aqui vários universos do saber. É que eu não tive tempo de colocar conteúdo, porque por incrível que pareça, tirando o recesso, né, que são os momentos que nós temos aqui, e férias, esse tipo de coisa, sobra muito pouco tempo para fazer isso, mas eu quero colocar aqui ainda, né, nesta conjunção de vários universos para confirmar o pensamento de multiverso. Eu quero colocar, sim, questões aqui do lado filosófico, histórico, esportivo, porque são todos temas que fazem parte realmente do meu dia a dia. Eu gosto muito. Hoje eu não estou mais diretamente ligado à alta performance, mas continuo. Sempre tenho muito contato com a turma do esporte, esportes de contato, esportes de vários esportes, não é um só. Ainda de vez em quando eu ainda faço ainda dou algumas orientações. Não estou mais atuando como atleta, mas eu ainda tenho contato com alguns atletas que me procuram, né? Embora muita gente estou agora fechando num outro universo da minha vida pessoal, né? Tirando o lado do professor, eu tive um tempo muito grande direcionado ao esporte, esportes de força e esportes de contato. Eu ainda tenho um público lá de trás que de vez em quando me procura. Porém, aqui neste local, neste site, eu não tenho nada publicado sobre isso. Eu preciso trazer este conteúdo e disponibilizar aqui também. E a parte filosófica, histórica, também, né? Não terão todos os universos, porque eu não tenho esta onipotência, nem tenho esta pretensão, mas alguns universos vão se encontrar aqui. O esportivo, que tem várias áreas, né? O histórico, o filosófico, que eu gosto muito de conectar várias áreas, porque e querendo ou não, a gente tem relação. A tecnologia, ela reflete muitos outros aspectos aqui do lado pessoal e social. Ela simplesmente reflete. Mas o nome multiverso, nesse momento, faz pouco sentido porque nós estamos fechados em tecnologia. Mas minha ideia, sim, é ampliar para outros aspectos. Tudo bem? Me fiz entender? Estão me ouvindo? Sim, sim, deu para entender. Beleza, mas a observação de vocês me deixa muito satisfeito porque vocês já pegaram o feeling da coisa. Internet é isso. Se você tem um foco, foca. Não fala que tem e não aplica.
Eu tenho A uma primeira... pergunta, professor. Pois, O pois senhor vai não. postar isso como uma atividade de verdade mesmo, de forma, ou o senhor está querendo Sim. fazer uma Não, conversa vou online? postar sim. Vou postar. Assim que a gente terminar essa introdução aqui para explicar para vocês, porque eu quero realmente que vocês entendam como é que é essa relação entre desenvolvedor e cliente. Por isso que me surgiu esta ideia de me colocar como cliente, porque eu percebo que às vezes fica meio abstrato, mas terminando essa nossa conversa aqui, eu vou postar a tarefa sim, Ah, tá. Pensei beleza? que fosse uma daquelas atividades de conversa online que nem teve no ano passado em FRLL. Não, caraca, errei o nome legal. Uma dinâmica. RLR. Fundamentos de Redes Isso, Locais fundamentos e Remotas. redes Isso. locais. Olha, também podemos fazer, Afonso, porque assim, veja bem, eu acho que às vezes a gente está muito atrelado, né, a atividades avaliativas formais, né, que tem que ter algo impresso, escrito, ou mesmo que não impresso, mas um formulário. Muitas vezes, uma atividade desta maneira aqui, dialogada, ela também conta. Só que eu precisaria também trazer, né, os demais da sala para participarem. E aí, às vezes, assim, o que acontece? Nem todo mundo está aqui comentando também. Mas quando você gera o formulário para o pessoal poder preencher, quem não está aqui neste momento pode fazer também. Mas eu sou totalmente a favor dessas dinâmicas. Acho interessante, porque para mim, particularmente, torna tudo muito mais simples, né? Porque esta dinâmica, essa questão aqui muito mais prática, para fazer uma correção ou simplesmente aferir, eu entro no Insights, né, além da gravação que está aqui, fica registrado no Insights as atividades de comunicação de vocês. Entendeu? E isso para nós é muito simples, muito fácil, mas eu não quero prejudicar, por exemplo, quem não está, ou quem porventura, de repente, não se sinta à vontade para falar, mais tímido, alguma coisa assim, então a gente acaba gerando atividade formal, mas sou totalmente a favor desse tipo de coisa aqui, porque torna tudo mais simples. E não fica subjetivo, porque também há um registro, está gravado, e os insights, cada vez que você abre o microfone aí, vocês, né, e falam, uma atividade de comunicação é registrada no Insights, e o mapinha de vocês vai sendo preenchido. O Insights aqui da plataforma Teams é o nosso Analytics. Quando vocês digitam algo no chat, também gera uma atividade de comunicação. Não foi falada, foi escrita. E isso vai preenchendo o mapinha analítico de vocês, que aqui no caso do Teams chama-se Insights e não Analytics, que também dá para fazer, tudo bem? Porém, vou formalizar aqui para que a gente tenha no canal, porque infelizmente aí tem outro lado, o lado burocrático, tá, Afonso? Nós temos que seguir alguns trâmites ainda, né, que eu acho meio... Como eu sou da tecnologia, eu acho que poderíamos pegar tudo isso que eu acabei de falar aqui e servir isso como uma avaliação, mas, enfim, na educação formal, que tem toda uma parte burocrática, tudo isso que eu falei, os insights, os registros, eles ainda não cabem. Ainda não, mas logo, logo, em breve, estarão, sim, sendo utilizados. Já deveriam estar, né? Porque, poxa, isso aqui é fato. Não precisa registrar duas vezes, já está registrado, gravado e os insights, mas ainda vivemos um pensamento também analógico. Bom, pessoal, voltando à questão inicial aqui, vocês entenderam, então, por que eu chamo do multiverso? E eu gostei muito da colocação do Afonso e do João, porque isso mostra que vocês estão muito antenados à realidade do que se fala hoje em desenvolvimento e que nós estamos pontuando a várias aulas. Objetividade. O fato de eu dizer que pretendo colocar outros conteúdos e não colocar, isso só atrapalha a minha divulgação. Porque quem procura por multiverso é isso mesmo que vocês falaram, está procurando por vários assuntos e não um só. E quando você gera um tráfego frio, outra terminologia, uma expressão muito comum no ambiente de desenvolvimento. O que é tráfego frio? É aquele volume de acesso que você tem que não vai gerar nada para você. Que isso também é muito importante. Do que adianta você gerar acesso, a não ser que o seu site vire apenas de visibilidade, mas nem sempre é isso, tá? Você precisa converter essa visibilidade em alguma coisa. Não adianta você ter um monte de acesso que não se converte em absolutamente nada, que é o chamado tráfego frio. São pessoas que vão entrar no teu site, não vão encontrar o que estão procurando, e logo em seguida gera a chamada rejeição, porque eles não ficam nem 2 minutos, nem 1 minuto e sai. Isso, para o ranqueamento do teu site,
é negativo. E a colocação do Afonso, repito, e do João está totalmente dentro do que nós falamos hoje para desenvolvimento e o que a gente preconiza em projeto. Estão percebendo que no que nós estamos conversando aqui não interessa se você está usando PHP, se você está usando JavaScript, se você está usando ASP, não interessa. Nós estamos falando aqui do conteúdo e não da infraestrutura e não do back-end. Tá? Infraestrutura, back-end é importante? No que você pode, digamos assim, fazer um desenvolvimento que seja interessante para o teu carregamento da página ser leve, rápido, para melhorar sempre a dinâmica. Mas eu falo isso com cuidado para vocês não me interpretarem mal. Mas o que realmente pega hoje em internet é o que as pessoas veem na página. É o que elas vão buscar. Aí é conteúdo. O conteúdo é que garante o sucesso da coisa aqui. E Afonso e João, vocês foram cirúrgicos. Da maneira como eu estou fazendo agora, isso só atrapalha. Se fosse um site comercial, não ajuda. Multiverso pulveriza. Eu tenho que concentrar. Se a minha intenção é colocar vários conteúdos, mas não tem, então coloca logo. Porque isso, num mecanismo de busca, só vai gerar tráfego frio, que não se converte numa confirmação de interesse. Vai gerar rejeição, vai entrar aqui e não vai dar nada. E essas métricas, né, tráfego frio, rejeição, isso vai fazendo com que o teu site seja mal ranqueado nos mecanismos de busca e, por consequência, tenha, digamos assim, uma identificação lá para baixo. Beleza? Eu tenho outra sugestão. No caso, eu posso falar aqui ou como vai ser uma atividade individual, não pode? Olha, Afonso, estamos aqui dialogando, mas assim, se você falar, né, e depois alguém colocar igual, eu estou ouvindo de você. Eu tenho uma memória assim meio doentia. Você vai falar, eu vou saber que a ideia foi tua. Pode ficar tranquilo. Bom, talvez outras pessoas percebam isso, então não seja tão estrito com isso, porque é um negócio que eu acho que todo mundo deve estar pensando. Assim, o design do site ele tá meio brutalista para um site de conhecimento. Como assim? O design que você está usando ele é um design brutalista por raiz, né? Ele é quadrado, ele é minimalista, mas ele é todo quadradão, todo, né, daquele negócio simples caraca, simples e direto e reto, sabe? Entendi. Isso não tem nada de ruim. Tem sites de... Deixa eu pegar aqui. Eu acho que é o Brasil Escola que usa esse mesmo... Eu não lembro agora, mas tem sites de educação que eles também usam... É o Brasil Escola mesmo, se o senhor quiser acessar aí. Que ele usa esse mesmo estilo quadradão aí de apresentar os elementos textuais e visuais na tela. A diferença... Deixa eu abrir aqui o Brasil Escola. Brasil Escola. .wall, mas é só pesquisar ele bem comum. Estão vendo aí? Já abri aqui. Visualizam daí? Aham, tô vendo. Ele também usa esse mesmo estilo quadrado. A diferença é que o seu site ele tá com uma paleta de cores meio diferente para um site de didática, de conhecimento, de escolar, não é escolar, né? Conteúdo para aula, conteúdo escolar, educacional. Educacional, correto. Conteúdo educacional. Ele tá com uma paleta de cores meio mais profissional, sabe? Esse preto com azul. Perfeito. Misturando com quadrado, eu iria sugerir que você mudasse um pouco para uma paleta de cores um pouco mais clara. Evitar, não precisa evitar o preto, mas assim, tenta trocar o preto por uma cor mais suave, tipo vamos lá, talvez um roxo ficaria legal, um roxo com azul, entendeu? Um amarelo. Tem aquele negócio de psicologia das cores. Eu vou admitir que eu não evitar o preto. O azul pode manter, mas evitar o preto porque ele dá um tema um pouco profissional demais, sabe? Ele não dá um tema de educacional. Fica um negócio parecendo muito profissional. Perfeito, Afonso. E assim, posso te dar um feedback aí também? Pode. Deixa eu voltar aqui no Multiverso Saber. Bom, por que ele está
assim, meio brutalista, minimalista. Pera, deixa eu passar o carro aqui do anúncio. A parte de brutalismo em si, eu não tenho nenhum problema. Tá legal assim, os negócios quadrados e tal. O que eu tô falando é mais da paleta de cores mesmo. E deixa eu falar, na verdade, isso aqui não foi muito uma opção, tá? Isso aqui foi uma... Aí entra uma... Eu vou puxar a minha própria orelha, né? Como eu não tenho muito tempo para conseguir fazer algo mais elaborado, pode ver que optei pelo que foi mais prático aqui para mim. Eu fui diretamente no Google, aproveitando que eu já tenho uma conta paga aqui, que é o Google One, embora os sites do Google esteja gratuito, eu não registrei, e eu simplesmente fui colocando. E assim, para conseguir ter tempo para colocar isso para aula. Mas assim, não fiz nenhum trabalho de edição, não fiz nenhum trabalho de... Está realmente, e não é uma técnica, é justamente para ajustar aqui essa questão da dinâmica, né? Então, realmente, o visual, o layout não está trabalhado, não está as imagens do jeito que eu peguei. E outra coisa também que eu fiz aqui que não é correto, tá, gente? Não é correto. Então, eu estou colocando aqui o meu caso de uso, né? Para também sinalizar para vocês algumas coisas que a gente tem que fazer, né? Primeiramente, não usei aqui a psicodinâmica das cores, que nós trabalhamos na aula, porque eu não tive tempo realmente de parar e montar. Foi uma coisa assim muito que automático. Vamos logo, porque eu preciso colocar isso para aula. E é tudo muito rápido, ponto. Isso explica, mas enfim, está errado. Precisa realmente trabalhar isso com mais... Para que você tenha esta conexão do seu objetivo com aquilo que você está conseguindo fazer. Outra coisa, Afonso, importante que você está falando em relação às imagens. Além de não editar as imagens, uma coisa eu procurei pegar de propósito, né? Que são o design flat. Todas as imagens que eu peguei aqui estão tendo como base o chamado design flat, que é uma tendência do minimalismo e do brutalismo. Agora, eu não editei nenhuma imagem e não peguei as imagens num banco de imagens free. Tá? Eu simplesmente fui pegando aleatoriamente na internet, então se algum momento alguém requisitar a propriedade, eu tenho que retirar. Tá? Como, por exemplo, essa semana eu estava em uma aula com o Michael, e Fundamentos de Redes, aquela aula que nós tivemos no semestre passado, e para começar a falar de redes, assim, na parte de infraestrutura, ele colocou, rapidinho, ele abriu o microfone e colocou Gilberto Gil. Como eu não sei, acho que ele chegou a fazer isso, não sei se ele chegou a fazer isso na turma de vocês semestre passado. Só que este ano, além das aulas gravadas aqui no Teams, eu pego esse material, eu baixo para o computador e posto no YouTube, porque a Microsoft disse para nós que não vai armazenar mais por mais de 2 semanas, embora, pelo que eu percebi, está ficando. Resumindo, o fato de ter uma música do Gilberto Gil, a hora que eu publiquei no YouTube, já gerou uma requisição de direitos autorais. O site está publicado. Como eu não tenho interesse comercial naquele vídeo, eu não gero monetização, então eles não tiraram do ar. Mas é um site que tem uma restrição, porque eu não estou... porque tem direitos autorais da música, um trechinho de 3 segundinhos, 4 segundinhos que o Michael colocou, do Gilberto Gil, que fala algumas coisinhas sobre criar uma homepage, colocar meu website, uma música do Gilberto Gil, mas isso já gera, ou seja, uma referência a direitos autorais. Aqui eu não peguei nenhuma imagem de um banco de dados de imagem gratuito, tá? Então, se em algum momento se eu publicar isso, é que como eu não uso também propaganda, né? Então, enfim. Mas se publica e alguém pede os direitos autorais, eu tenho que trocar. Então, já estou, antes que alguém sinalize para isso, eu estou aqui afirmando, e bem observado pelo Afonso, e aqui estou justificando, porque realmente eu estou optando pela praticidade. Eu vou colocando material, e às vezes percebam que não dá tempo nem de fazer uma edição do português, tá? Algum material eu copio e coloco a fonte, outros eu complemento com parte escrita minha, e às vezes não acaba não dando tempo de fazer uma correção do português. Então são falhas, né? Mas que na pressa a gente acaba deixando, mas que num olhar clínico, eu estou gostando do olhar de vocês, porque assim, está realmente uma análise bem refinada. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui, eu não esperava esse grau de detalhamento, porque nós estamos começando a falar sobre isso com vocês agora. Mas mesmo sem ter essa base de conhecimento falada de algum tempo, isso foi colocado há algumas semanas, vocês estão, pelo menos Afonso, João, aqueles que estão
dialogando aqui comigo estão se colocando assim de uma forma muito correta sobre o que o mercado está fazendo hoje, em termos de proposta. Isso aqui foi assunto das aulas da professora Andréa também, falando sobre design, né, em APDE, falando sobre algumas tendências de design. Vocês viram também alguma coisa, não todos, né, quem foi no curso de IDS, nós tivemos também muito conceito sobre design, minimalismo, experiência com o usuário no curso, na aula de design digital da turma do Noturno, que eu acho que vocês já devem estar terminando, ou já terminaram, se não me falha a memória. Então, vocês estão muito bem antenados com essa questão do projeto, né? Que é o que deve ser feito e pensado antes da página estar ao alcance de todos, para que você consiga ter um melhor aproveitamento deste mercado chamado web, beleza? E aí devolvo as falas para vocês aí, pessoal. Mais alguma colocação? Estamos aqui, eu como cliente estou ouvindo vocês como consultores e desenvolvedores. Além do João e do Alfonso, tem mais alguém aí que gostaria de dar a sua contribuição? Eu como cliente sou todo ouvido, todo ouvidos. O senhor tem alguma previsão de, como é que eu posso dizer, de expansão dessa plataforma no futuro? Então, João, eu tenho, mas geralmente eu consigo melhorar, acrescentar conteúdo, geralmente em períodos de recesso, né, quando nós temos aí um tempinho maior, assim, julho, são os períodos que eu paro, né, aqueles intervalos, né, que nós temos final do ano, no meio do ano aqui, que dá para a gente dar uma remodelada, né. Este primeiro semestre aqui, eu estou com um desafio novo, agora eu estou colocando uma outra necessidade, eu estou com mais 3 disciplinas novas no a nossa carga horária, né? Nós saímos de segurança digital, tanto é que quem está no terceiro módulo lá do curso de DS não deve ter me visto na aula de design digital, porque bateu o horário. E esta é a última turma de DS, né? Então, eu bateu o horário, eu acabei saindo e vim para uma outra disciplina no primeiro de suporte, que é um curso que está entrando. Então, eu saí de design de segurança da informação, entrei em sistemas de informação, teoria geral de sistemas de informação, que é um conteúdo, tudo bem, eu já trabalho com isso desde a época da FATEC, das minhas aulas na FATEC era sobre isso, mas eu preciso criar esta seção aqui no site. Teoria geral de sistemas de informação e suporte ao usuário. Então, tenho dois componentes novos para acrescentar aqui. Então, ainda não deu tempo de eu colocar outros universos para realmente produzir um multiverso, né, para ir de encontro a esse conceito de multiversalidade, porque eu ainda preciso também atualizar este conteúdo do site para as disciplinas desse primeiro semestre. Suporte ao usuário eu já acrescentei, mas teoria geral de sistemas de informação ainda não. Então, estou apenas colocando para vocês aqui que, no caso, o João fez a pergunta, vamos ver se em julho, né, deste ano eu consigo estar atualizando. Porém, como disse, né, como cliente, eu estou aqui totalmente aberto a colaboradores, né? Fiquem à vontade, quem quiser colaborar com esta causa, estamos à disposição também de mão de obra especializada, viu? E agradeço. João, Joões, Afonso, Caio, Vitor, Lucas. Professor, outra coisa rapidinha, a tipografia também, eu acho que dava para botar uma fonte um pouco mais larga, um pouco mais, caraca, é negrito, um pouco, eu não sei qual que é o verbo para negrito, mas deixar ela um pouco mais tipo grossa, grossa, na parte de cima ali no multiverso do saber e essas coisas, porque tá com a mesma grossura das partes de texto, entendeu? Esse título, esse jumbotron aí, que aparece aqui em cima? Isso. Esse e esse Jumbotron aí, esse projeto de aplicação web, eu acho que eles tinham que ser um pouco mais espessos, para dar aquele negócio do design gráfico de hierarquia, né? Você Tá ter uma certo, hierarquia das Afonso. coisas. Eu não coloquei, não. Também eu acabei usando o próprio layout aqui dos sites do Google, né? Que ele te dá a possibilidade de colocar um título sobre uma imagem ou apenas o título, mas, enfim, preciso também me preocupar com isso, de
criar um banner aqui, né, onde eu posso colocar o título com ênfase, né, mas e isso tem a ver também com a criação de uma logomarca, né, para o site. Aqui o Multiverso do Saber está sem isso, né, ele tem apenas, não há uma marca, porque aí eu preciso também depois criar uma identidade visual entre o site, entre, por exemplo, uma rede social de streaming, no caso, rede social não, porque há quem diga, né, que coloque o YouTube como uma rede social, né, e aí criar uma logomarca onde eu teria o Multiverso do Saber, o site, o Multiverso do Saber, o canal, porque eu estou postando as minhas videoaulas do Teams no meu canal, na minha conta pessoal do Gmail. E aí entramos numa outra questão, que será que convém eu ter o meu lado, a minha parte profissional, usando a mesma conta pessoal? Aí eu estou perguntando a vocês como consultores, está correto isso? Espera, que? Usar o canal com a sua conta profissional, é isso? Eu estou usando aqui, eu estou colocando as aulas que nós gravamos no Teams, tá? Lembrando que eu não sou um youtuber, tá? Tudo isso foram circunstâncias que surgiram mediante uma necessidade. E aí não foi planejado, não criei um projeto. Vocês estão vendo a diferença? Eu não projetei isso. Simplesmente a Microsoft falou: olha, nós não vamos mais deixar os vídeos gravados por mais do que 2 semanas, então vocês precisam postar isso no OneDrive. Para colocar no OneDrive, eu falei: bom, prefiro baixo os vídeos das aulas e coloco no YouTube. Mas no YouTube, o que eu tenho no YouTube? A minha conta, um canal de uma conta pessoal, que é a minha conta do meu e-mail. Então, se estou falando aqui, né, se estou querendo criar, digamos assim, já tenho o site e eu quero fazer do Multiverso do Saber uma marca, não para vender, mas para gerar uma identidade visual, eu futuramente, num futuro bem próximo, aí pretendo sim, espero, né, dependendo da nossa conversa, eu não quero tendenciar, cala a boca aqui, deixa eu falar menos. Eu não quero tendenciar a opinião, vocês são meus consultores, pô, não sou eu. Senão eu falo demais aqui. A minha intenção talvez seja fazer isso também, né? Registrar, se vocês me convencerem de que seja o melhor caminho, registrar o domínio aqui, publicar isso no Google e direcionar também um canal para isso no YouTube. E aí eu coloco as aulas gravadas neste canal e não na minha conta pessoal, porque eu acho que não fica muito bom. Ou estou enganado? O que vocês, como consultores que eu estou consultando, têm para me dizer sobre isso? O que eu acho é que... Deixa eu voltar aí, peraí. Se o senhor for usar o canal para postar só as aulas em si, eu acho que vale a pena botar um canal separado para isso, não um canal atrelado à sua marca. Porque se o senhor tiver na sua marca postando só vídeos de aula, tipo aulas gravadas com alunos, as aulas elas não estão, tipo... O foco das aulas são específico dos alunos, não é pra, tipo... Você não tá pensando num público-alvo geral, nem nada do tipo. O senhor tá pensando nos seus alunos. Então vai ficar algo um pouco desconexo, a pessoa ela pode entrar e pensar: ah, é só isso que tem aqui? É só coisa que não condiz com a minha realidade? E pode acabar saindo, entendeu? Entendi. E aí deixa eu separar um canal para poder botar as aulas gravadas e outro para você pegar o seu conteúdo cuja intenção é exportar para públicos gerais, entendeu? Não só seus alunos. Mas vamos lá, deixa eu te dar outra informação aqui, Afonso, e vamos lá, vamos construindo uma ideia junto aqui, tá? A entrevista está rolando, olha que legal, a coisa está acontecendo, isso é muito bacana, tá? Isso está se tornando possível porque vocês têm um critério bem definido, né? Então, todos vocês têm feito colocações aqui que são muito reais naquilo que a gente costuma fazer quando está desenvolvendo uma página. Vamos lá, deixa eu falar para vocês. A minha ideia seria manter desta forma o canal no YouTube, tá? E dentro deste canal, eu vou ter o que? As minhas playlists, onde cada playlist vai direcionar para um nicho específico. É um multiverso, em cada universo eu deixo uma playlist. Então, eu teria playlists para aulas da ETEC, eu teria, por exemplo, uma playlist para falar apenas sobre, por exemplo, a parte filosófica e histórica, que complementa, porque se conecta, tá, gente? Não existe apenas a convergência tecnológica,
existe uma convergência geral, tudo em algum momento converge para o mesmo ponto. Então eu colocaria isso separado não por canais, eu não criaria, ou pelo menos, né, pelo menos na minha visão, mas os consultores são vocês é que terão que me sinalizar aqui com as alternativas, digamos assim, os pontos positivos, tecnicamente falando, e negativos de cada escolha. Eu imaginei da seguinte maneira: o multiverso do saber, que é o encontro de vários universos, é onde eu colocaria em cada playlist um assunto específico. Uma playlist, repito, para aulas, uma playlist para outros tópicos, vamos lá, sociologia, filosofia, história, uma playlist para esportes, né? E, por exemplo, uma playlist apenas para hard esportes, esportes extremamente específicos, e aí eu vou segmentando dentro do multiverso os universos que separam-se em playlists. Fez sentido ou você acha que não ficaria interessante? Vocês acham, né? Para a gente poder também externar a conversa para que os demais possam, porque eu quero ouvir participações, né? Eu quero ouvir os pitacos de vocês, porque isso aqui vocês vão precisar fazer para o TCC de vocês ter o quê? Funcionalidade. Se não tiver essa conversa com quem você está fazendo, ou até com você mesmo, né? O grande problema de fazer um TCC quando não tem esta pessoa com quem conversar, quando você cria, imagina, por isso que acho que foi o Vitor que me perguntou, que me pediu uma sugestão de como assim fictício? Não, acho que não foi o Vitor. Alguém perguntou, falar nisso, o Vitor está com a mão levantada. Fala, Vitor, fica à vontade. Eu acho interessante fazer um canal específico para o multiverso do saber, porque, por exemplo, você está centralizando todas as aulas no seu canal pessoal. Só que, e se esse canal, por algum motivo, for deletado? Aí todas as aulas vão empurrá-lo também. Então, eu acho interessante criar um canal para o multiverso do saber. E também, como as aulas da ETEC são coisas mais específicas, você pode criar uma playlist só para essas aulas e deixar os vídeos como não listado. Aí a pessoa tem que entrar na playlist, entrar Entendi, Vitor. Só repete o final, que passou uma moto aqui, e eu acabei, desculpa, não deu para ouvir, porque eu acho que vocês ouviram a moto passando aqui. Eu estou no segundo andar do prédio, mas parece que eu estou na esquina da rua, né? Que o barulho é muito alto. Eu não ouvi a tua última fala. Eu entendi, sim, para criar um canal no Multiverso do Saber e separar aqui em playlist. Foi isso que você falou? Sim, como as aulas da ETEC são mais específicas, você poderia criar uma playlist só para elas e deixar como não listado. Porque quando a pessoa clicar no seu canal, ela só vai ver as aulas de conteúdos diversos, não das aulas da ETEC. Ela teria que entrar na playlist em si. Mas, assim, o Vitor, você acha que eu deixar isso subentendido é mais prático do que eu deixar isso explícito no site para facilitar a localização? É que depende. Se o site for no geral, eu não acho que as pessoas vão se interessar pelas aulas específicas da ETEC. É algo mais específico para a gente, para esse ambiente. E, olha, assim, um comentário, essa observação do Vitor, ela é bem pertinente, e aí a gente entra num nicho, num segmento específico, né? Porque estamos falando aqui de especificidade. Então, uma coisa que é fato, tá, gente? Eu não estou aqui depreciando nem falando se está certo ou se está errado. Conteúdo escolar, educacional, geralmente ele não está atrelado a grandes recordes de visibilidade, tá? Porque isso aí, ele acaba sendo acessado por necessidade. Não é algo comparado, por exemplo, à esfera do entretenimento, onde você tem uma gama de acessos muito grande. Infelizmente, nós sabemos que cultura, de um modo geral, ela acaba perdendo, sim, para o entretenimento, e conteúdos escolares vai nessa linha, tá? Então, concordo com o que você está falando, Vitor. Realmente, né, o conteúdo das aulas é específico e de interesse apenas dos alunos, ponto. Diferente, por exemplo, que se na questão multiversal
eu criar uma seção aqui, né? Um universo apenas de hard esportes, né? Esportes extremamente radicais, MMA, Touin, aquela coisa pesada, também é um público muito específico. Mas entendo o que você está falando, porém, gera até mais visibilidade do que conteúdos voltados para a educação. Se bem que, né, contrariando esta minha fala, os sites, né, os conteúdos, por exemplo, direcionados a materiais de base, né, para Enem, para preparação para provas de vestibular, pela questão da necessidade, gera muito acesso, tá? É que não são comerciais, né? Não são comerciais, mas geram muito acesso, sim. Mas uma importante observação do Vitor. João, fica à vontade, João Vitor, pode falar. Professor, sobre essa parte de que conta o senhor vai usar, né, para poder fazer o canal se o senhor vai usar o mesmo canal para o Multiverso de Saber ou para sua conta pessoal, eu acho interessante, na hora que o senhor for criar o canal, ou o senhor for usar, o senhor usar o mesmo e-mail que está atrelado à criação do site do Multiverso de Saber. Porque aí o senhor meio que vai conseguir separar melhor a sua conta pessoal, os seus dados pessoais do Multiverso do Saber. E além disso, eu também acharia interessante se a paginação do site ela fosse estruturada em tópicos. Por exemplo, na parte de como é que é o nome dessa matéria? Eu sempre esqueço. Projeto de aplicação web. Projeto web. Na parte de projeto web, eu vi lá no site que ele tem vários pontos, né? Tem introdução, tem algumas definições. Eu acharia interessante se fosse separado em tópicos, porque assim que tem o cliente, o projeto, tá? Ele consegue se localizar melhor dentro do site e ir para o ponto que ele precisa. A capacidade penetrativa do som dessa maquita é muito alta. Parece 1.50 de som. Pessoal, olha, eu falei para vocês, né, que eu hoje estou num lugar diferente aqui. Eu estou na sala, né, porque, né, as meninas saíram aqui, elas acabaram de chegar, mas não vou precisar sair que está terminando a aula. Porém, está tendo uma obra aqui, mas no outro quarteirão. Cara, é impressionante, parece que, eu não sei, há uma propagação sonora aqui que vem direto. Cara, tá no outro quarteirão esta maquita, eu não consigo nem ver. Eu sei que tem uma obra aqui, tá lá longe, ó. E eu tô ouvindo também, realmente, ele ganhou de todos nós aqui, bateu até o escapamento da moto. Mas entendi, João, acho que aqui, ó, como eu disse para vocês, né, eu acabei optando, neste caso aqui, pela praticidade aqui e fui colocando. Foi um negócio meio que às pressas, né? Embora o layout seja do Google, tá? Aqui do lado ele oferece um menuzinho, tá ok? Onde eu posso navegar aqui entre as páginas e os seus subtópicos. Isso aqui ajuda um pouquinho, João, porém, a consultoria de vocês, eu sou o cliente, e como disse, toda ideia é super bem-vinda, e eu aceito esta mão de obra também, viu? Estou à disposição aqui. Uai, cadê vocês? Estou ouvindo o som. O João ele não tinha parado de falar, né? Eu tô esperando ele falar aí. Eu estou ouvindo o som do silêncio, cara. O João Victor tá levantando a mão. Ele quer falar alguma coisa. Fala, João. Não, ele nem tinha parado de falar, na verdade. Foi a Maquita que fez ele parar de falar. Não, era só isso só, professor. Era só isso só. Essa parte que eu falei sobre essa divisão do site, não tipo fazer várias abas para o mesmo assunto, mas eu tô querendo dizer, sabe aqueles href que a gente faz no começo da página, aquelas âncoras que a gente faz para poder ir para pontos diferentes da página? É tipo isso. Um sumário, é isso? Um sumário no começo do artigo. Não da página em si, mas do artigo. Tipo, em cima ali de projeto. Que tá escrito. Sim, sim. Ali que tem a imagenzinha, o projeto. Ó, por exemplo, aqui ó, tem esse sumário aqui, certo? E cada um desses sumários vai levar para um assunto diferente.
Só que o assunto de projeto de aplicações web, ele também vai ter vários tópicos para ser explorados. Então, eu acharia interessante ter a mesma divisão que aqui tem, só que só para projeto web. Então, teria uma divisão tipo, projeto, Estilo Wikipédia? cliente... Hã? Estilo Wikipédia? Sim, estilo Wikipédia, porque aí, se o cara quiser, por exemplo, eu estou fazendo uma atividade e eu preciso saber de alguma coisa específica, tipo tabulação de dados, por exemplo, e eu ficar scrollando até o final da página para poder chegar em tabulação de dados, pode acabar tendo, como é que é daquele fenômeno que o cara entra no site, Exaustão? sai. Isso, A rejeição, evasão, rejeição. taxa de rejeição. Isso. Olha, Afonso, João, gostei da tua ideia, eu acho que muito bacana e realmente funcionaria. Eu acho que é uma coisa fácil, porque assim, esta possibilidade o próprio Google oferece aqui, é só uma questão de eu colocar, é rápido para fazer, tá? Pelo layout que eu usei aqui, ele te dá várias opções. Bom, é muito parecido com o Wix, com o WordPress, só que é o formato que o Google disponibiliza para você montar ali o seu conteúdo e disponibilizar. Isso que você mencionou é mais ou menos o que nós temos aqui no... Tudo bem, não precisa ser exatamente com essa mesma aparência, mas é isso que eu entendi, né? Você criar aqui esta possibilidade de navegação para não ter que ficar rolando a página, né? Eu coloquei aqui, isso aqui é uma página inicial, não pode tudo quadrado também, não editei absolutamente nada, e fazer pelo menos essa barra aqui em cima de navegação dentro de cada um das páginas em questão, né? Como no caso, projeto web. Então, nós temos vários tópicos aqui, né? Projeto, aplicação, cliente, entrevista com cliente, tipos de entrevista, questionário, tabulação, ou seja, eu separar isso e colocar também aqui um menu de navegação. Gostei da ideia e é fácil implementar isso, é algo que, enfim, eu conseguiria fazer isso aqui rapidinho, em questão de alguns minutos. Muito bacana a sugestão. Mais alguma colocação, gente? Deixa eu voltar aí para vocês. A princípio, o objetivo, no contexto aqui dessa nossa conversa, desse nosso diálogo aqui, é realmente passar para vocês conseguirem entender o objetivo desse questionário, dessa conversa com o cliente. Eu acredito que a gente conseguiu definir isso muito bem aqui hoje, né? Eu acho que fez sentido. Eu me colocando como cliente, eu acho que vocês conseguiram captar isso. O objetivo hoje maior é esse. E que vocês consigam colocar isso para o TCC. Só que aí entra o outro desafio, né? Se o TCC você está fazendo com base numa ideia e você não tem aí com quem pesquisar isso, essa primeira parte da pesquisa, ela ajuda muito, porque você tem aí uma contrapartida real, né? Eu estou me colocando aqui como cliente, mas caso no TCC de vocês tenham alguém para fazer isso torna o trabalho muito mais simples de ser feito, porque aí você não tem que ficar imaginando situações. Toda pergunta que vocês fizeram, todas as colocações que vocês fizeram aqui, eu dei uma contrapartida. E expliquei para vocês o porquê e o que eu pretendo. E aí eu acho que isso dá o quê? Dá parâmetro para vocês. E quando vocês fazem, por exemplo, o TCC, e não tem esta referência, vocês têm que tirar tudo da imaginação, a tendência é que ele fique ou conveniente, porque você vai fazer só aquilo que você quer fazer, e aí você tem uma grande possibilidade dele ficar incompleto ou falho, porque ele não é verdadeiro, ele é uma ideia, uma imaginação. É nesse sentido que eu quero dizer que quando você tem realmente para quem desenvolver uma solução, tudo se torna mais simples, porque ele vai te responder perguntas que vão te servir como ponto de partida para construir esse projeto. Beleza? Beleza. Perfeito. Mais alguém gostaria de fazer alguma sugestão, alguma pergunta? Todo mundo conseguiu entender? Eu sei que aqui tiveram alguns que estiveram, né, mais aqui, digamos assim, dialogando um pouco mais, mas espero que os demais que nos ouviram, né, possam ter tirado daqui algum proveito, né, para que essa questão do cliente, da entrevista e da coleta de dados realmente tenha ficado claro para todos vocês, beleza? Bom,
Não tendo mais nenhuma dúvida, tá ok? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posto aqui o material na sequência, tá? Eu vou até pensar melhor. Se eu não postar agora, eu faço isso na próxima aula para que vocês possam fazer isso durante a aula e eu aqui para poder ajudá-los, né? No sentido, não, porque eu acredito que isso tenha ficado claro. Mas na próxima aula eu já abro com o formulário para vocês irem fazendo durante a aula e eu aqui para que a gente possa continuar essa conversa. Mas não vai ter entrevista aqui, mas vocês vão desenvolver de vocês. Beleza? E a gente fica na retaguarda, no caso de alguma dúvida, a gente esclarece. Aí, na próxima aula, a gente implementa isso. Fechou? Professor, a atividade, então, é montar um formulário com perguntas para o cliente? É isso? Exatamente. Não é montar, é fazer. Você vai montar e fazer. Porém, na próxima aula, a gente faz isso durante o período da aula, que eu já percebi que quando a gente posta a atividade para vocês fazerem durante a semana, aí é mais ou menos o que acontece conosco, né? Vocês vão tendo outras aulas, vão entrando outras coisas, e quando a gente para falar isso durante a aula, e a gente estabelece ali começo, meio e fim naquele momento, e a gente dialoga sobre isso, acredito eu, pelo menos no meu ponto de vista, que facilita esse desenvolvimento. Porque aí nós estamos juntos fazendo isso. Não é vocês daqui a 3, 4 dias, cada um separadamente fazendo. Eu acho que a gente consegue aproveitar o tempo da aula de forma mais eficiente do que fazendo isso em casa ou em outro momento, tudo bem? E aí, na próxima aula, eu já inicio a aula com esse tópico para vocês estarem fazendo. E hoje ficou uma introdução para que vocês entendam o que será pedido nessa atividade, correto? Beleza. A gente vai ter que responder no nosso próprio formulário? Opa, é aquela questão, né? Se vocês tiverem alguém para entrevistar, perfeito. Se não tiverem, tudo bem, eu me coloco aqui como possível cliente, né? Mas o ideal é que vocês já vão pensando aí, possivelmente, em quem vocês poderiam usar como cliente. E, realmente, desenvolver algo, quem sabe, uma prestação de serviços aí, né? E mais do que um TCC, se torne algo útil, né? Uma funcionalidade. Beleza? Pessoal, não tendo mais dúvidas, eu na sequência deixo aqui o formulário de frequência para vocês. Agradeço aí pela participação. Gosto muito, né, de conteúdo, de aula dialogada. Eu lamento quando fica na exposição e apenas eu tenho que falar. Quando tem essa possibilidade de compartilhar o foco com vocês, acredito que a produtividade aumenta muito, porque eu acho que o ensino remoto, ele só é pobre quando a gente empobrece ele, né? Porque não é a tela, não é a tecnologia que limita, pelo contrário, ela amplifica possibilidades. Então, quando vocês participam desta forma, quando a gente consegue gerar um assunto também, né, que permite essa interação, acho que fica tudo muito mais claro, tudo muito mais objetivo. Então, agradeço vocês pela participação aí, tudo bem? Então, vou encerrando aqui a gravação. Deixa aqui o... Primeiro, a gente tem que tirar aqui o compartilhamento. Então, vou encerrando aqui a gravação mais uma vez, agradecendo vocês. Uma boa semana para todos, né? Estamos ainda aí em estado emergencial, então cuidem-se e até a próxima semana, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Encerrando aqui a gravação.